Boa tarde, alunos do curso de Agronegócios, disciplina de Direito Agrário e Ambiental. Nós hoje vamos ter uma aula de revisão e eu vou procurar então destacar os principais tópicos que nós trabalhamos no decorrer dessas 11 aulas que eu postei para vocês. Tá? A nossa primeira aula foi sobre noções gerais de direito. A ideia principal aqui é que o direito ele surge para regular as relações sociais, para pacificar a sociedade. Essa é a principal meta, a principal função do direito. São normas de conduta que permitem a melhor convivência em sociedade. O direito se divide em público e privado. O direito público regula as relações entre os indivíduos e o Estado, e o direito privado regula as relações entre as pessoas, entre os indivíduos, sem a participação direta do Estado. Na segunda aula, nós vimos sobre o Estatuto da Terra, que é um documento importante, ainda com alguns tópicos ainda em vigor, elaborado durante o período da ditadura militar, e ele teve o objetivo de disciplinar o uso da terra e regulamentar as relações fundiárias no Brasil, que naquele momento, naquele período histórico, eram bastante conturbadas. Ele também fala em reforma agrária, define módulo rural, minifúndio e latifúndio, sabendo que o módulo rural é a menor extensão de terra de uma região, e as noções de minifúndio e latifúndio, sobretudo a noção de minifúndio, que é uma pequena porção de terra, muitas vezes por ser pequena, por ter pequena extensão, improdutiva. E o latifúndio, que se for improdutivo, também se torna um problema social. Então são conceitos intimamente relacionados, latifúndio, minifúndio e reforma agrária. Porque os latifúndios, quando improdutivos, eles podem ser objeto de desapropriação por parte do governo para serem objeto de reforma agrária. Na terceira aula, nós falamos sobre os contratos agrários e vimos os dois básicos, né? Que é o arrendamento e a parceria. No arrendamento, nós vamos ter dois polos, né? O proprietário, o arrendador, e no outro polo, o arrendatário. Essa terra, ela tem uma destinação econômica, né? Ela é usada para exploração econômica, e nós temos duas espécies de arrendamento, o arrendamento pecuário e o arrendamento agrícola. E temos um tempo mínimo para estabelecimento desses contratos. No arrendamento pecuário, o tempo mínimo é de 5 anos, e no agrícola, o tempo mínimo é de 3 anos. Então, nada impede que que esses contratos agrários, sob a forma de arrendamento ou parceria, sejam feitos por um tempo maior. Eles não podem ser feitos por um tempo menor de 5 anos ou de 3 anos. Na parceria, ocorre a partilha dos riscos e dos lucros. Nos dois polos, nós temos dois parceiros que vão, de forma proporcional, dividir os lucros e os eventuais prejuízos, os riscos que essa exploração econômica puder trazer. Os prazos são os mesmos do arrendamento, 5 e 3 anos. Na quarta aula, nós vimos sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR foi instituído a partir do Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651 do ano de 2012. É bem recente o Código Florestal Brasileiro. Ele é um instrumento de regularização ambiental. Então, ele é um monitoramento por satélite para verificar quais áreas no Brasil, em quais áreas está ocorrendo desmatamento, devastação, poluição, e fazer um cadastro, um monitoramento para que se possa conter de forma efetiva essas ações de degradação ambiental. Sem o CAR,
Sem o cadastro ambiental rural, o produtor não terá direito ao crédito rural. Portanto, o CAR é obrigatório. Tá? É um instrumento, é um registro eletrônico, um preenchimento eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Tem a função de integrar as informações e torná-las mais acessíveis, referentes ao meio ambiente. Na quinta aula, nós vimos os princípios do direito ambiental e eu gostaria de ressaltar alguns com vocês, começando pelo princípio da legalidade. Tudo é feito em função da lei, o limite de todas as atividades deve ser o texto legal, nada feito ao arrepio, como se diz em direito, ao arrepio da lei, nada feito de forma contrária ao que prevê a legislação. O interesse público se sobrepõe a todos os demais interesses, ou seja, se sobrepõe aos interesses particulares, aos interesses individuais. O princípio da prevenção e da precaução, que são aqueles princípios que cuidam da certeza científica, quando há e quando não há certeza científica sobre a ocorrência de algum problema ambiental. O princípio do poluidor pagador, que aquele que polui paga, tem uma indenização a ser paga, o que não significa que a pessoa está liberada para poluir desde que pague, não é essa a ideia, mas a ideia é de fiscalizar e de promover uma indenização. E o princípio do desenvolvimento sustentável, que é aquele que garante que nós que estamos aqui nesse momento habitando o planeta tenhamos condutas compatíveis com a sobrevivência das gerações que vão nos suceder. O princípio é: não deixe o mundo pior do que estava quando você chegou aqui. No mínimo, se não conseguir melhorar, no mínimo não piore a situação de quando você chegou aqui. Então, não entregue para as futuras gerações um ambiente pior do que aquele que você encontrou. Na sexta aula, nós vimos sobre os impostos, e aqui é importante ressaltar quais são os impostos federais, estaduais e municipais. Federais, nós temos o imposto de renda, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, o ITR, que é o imposto territorial rural, e o IOF, imposto sobre operações financeiras, que incide sobre toda operação financeira, embora nós tenhamos apelidado de imposto sobre o cheque. Não é exclusivamente sobre o cheque, é sobre todas as operações financeiras. Impostos estaduais, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que todos nós pagamos, está embutido em tudo aquilo que compramos. E os impostos municipais, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto Territorial sobre Bens, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, não é territorial, o T é de transmissão, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é o imposto que incide toda vez que uma pessoa compra ou vende um imóvel. Importante destacar aqui que nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Atualmente, no ranking, perdemos para a Turquia. Lembrando que 35% do PIB, do Produto Interno Brasileiro, de tudo que construímos de riqueza ao longo de um ano, é formado pelos impostos. E, no outro lado, a contrapartida é que não temos serviços de qualidade compatíveis com a quantidade de impostos que pagamos. Isso é uma relação que eu gostaria que vocês fizessem. Não só saber o que é imposto federal, estadual, municipal, mas ter uma noção social da carga tributária. Na sétima aula, nós vimos sobre o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo trabalhador vinculado à CLT, todo trabalhador que tem CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, tem o Fundo de Garantia, que é um depósito que o empregador faz de 8% sobre o salário do trabalhador. Todos os meses é um depósito que fica na Caixa Federal e é uma poupança. Né? A ideia é de uma poupança para no futuro, quando o empregado estiver em situação de vulnerabilidade. É um depósito mensal que o empregador tem que fazer. Ele pode ser sacado nos casos de demissão sem justa causa,
Nos casos de doença grave, eu vou citar apenas duas, há uma lista de doenças: câncer, paciente oncológico pode sacar o FGTS, e AIDS. Pode ser sacado quando sobrevém a aposentadoria ou para a construção da casa própria. E nós estamos agora passando a fase, o período de saque das contas inativas, que são aquelas contas que não foram movimentadas ao longo dos últimos 3 anos. Que os saques são feitos de acordo com o mês de aniversário da pessoa. Na 8ª aula nós vimos sobre cooperativismo e sindicalismo. Vimos que o cooperativismo é a ocorrência, o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, onde há um grupo de pessoas que se utilizam de uma atividade econômica. Ela não tem fins lucrativos, no sentido de que essa empresa, ela gera, os lucros que ela gera são usados para fomentar a atividade. Então, são usados para incentivar, para estimular a produção. Por isso se diz que cooperativa não tem fim lucrativo. Na verdade, não deixa de ter, mas esses lucros são destinados para a melhoria da própria cooperativa. Vimos também o sindicalismo, e aqui eu gostaria de destacar com vocês o artigo 8º da Constituição Federal de 88, sobretudo os incisos 5, 7 e 8. O inciso 5 diz que ninguém é obrigado a se filiar a um sindicato e nem a manter-se filiado. Então eu sou professora da rede pública estadual, eu posso ou não me filiar ao CEPERS, que é o sindicato da categoria dos professores. E uma vez filiada, eu posso a qualquer momento me desfiliar sem nenhum prejuízo na minha atividade profissional. Isso vai mudar. A reforma trabalhista prevê a possibilidade de mais de um sindicato por categoria. Então, nós poderemos ter 2, 3 sindicatos representando a mesma categoria. Hoje não é assim. Hoje é um sindicato por categoria. Se a reforma trabalhista passar, nós poderemos ter mais de um sindicato por categoria. O inciso 7 diz que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Vocês sabem que as categorias fazem negociações coletivas quando são definidos os reajustes salariais, as reposições, as férias, os períodos de greve, enfim, e o sindicato da categoria tem que participar obrigatoriamente dessas negociações. E o artigo 8º se refere ao sindicalista, aquele profissional que vai exercer atividade de sindicalista. Ele não pode ser demitido durante todo o exercício, enquanto ele é líder sindical, ele não pode ser demitido, e até 1 ano após o término da sua gestão, o término do seu mandato, ele continua não podendo ser demitido. Isso é para assegurar, proteger a atividade do sindicalista. Na 9ª aula, nós vimos o contrato social, vimos que ele é a carteira de identidade da empresa. Ali estão definidas todas as atividades, os objetivos, o funcionamento da empresa, quem são os sócios, como serão feitas as retiradas, onde é a sede, tudo vai estar escrito ali, tá? O contrato social, a partir do contrato social, a empresa então vai se registrar na junta comercial, pode ter uma conta jurídica, pode emitir notas fiscais e obter empréstimos. Sem o contrato social, a empresa não pode fazer nada disso. O contrato social não pode ser usado por empresas que não têm fins lucrativos. Então, cooperativas não têm contrato social. Cooperativas têm estatuto. Então, quando vocês virem uma entidade com estatuto, já saibam que essa entidade não tem fins lucrativos. É uma associação civil, sem fins lucrativos. Na 10ª aula, nós vimos sobre os direitos humanos, matéria que eu gosto muito. Vimos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce em 1948, teve a participação muito direta da primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa de Franklin Roosevelt, quando o mundo vivia o pós-Segunda Guerra Mundial, com milhões de mortos, uma devastação universal, e o mundo também tinha passado por 2 experiências de regimes totalitários
devastadoras também, que foi o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, chefes de Estado de vários países do mundo se reúnem e criam essa declaração, que é uma declaração de proteção à integridade física, social, psicológica dos seres humanos. Tem 30 artigos e tem como características básicas serem universais, então valem para todas as pessoas, independente de religião, cor, etnia, gênero. São inalienáveis, não podem ser transferidos de uma pessoa para outra e são indivisíveis. Então, o fato de eu ter o direito à integridade física não me tira o meu direito à integridade moral, por exemplo. E na 11ª aula e última, nós vimos sobre a cultura afro e indígena. Bem, todo professor de história sabe que ele não consegue dar uma aula de história sem resgatar a memória e todos os benefícios e todo o trabalho feito pelos indígenas e pelos negros no Brasil. Mas, apesar disso, nós temos uma lei, a Lei 11.645 de 2008, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases de 96 e torna obrigatório no currículo oficial da rede pública e privada o ensino da cultura afro e da cultura indígena. Os conteúdos devem ser trabalhados em todas as disciplinas, principalmente em literatura, educação artística e história brasileira, principalmente. O que não significa que as outras disciplinas, quaisquer outras, português, geografia, sociologia, matemática, todas as disciplinas devem trabalhar a contribuição inestimável dos indígenas e dos africanos para a formação do Estado brasileiro. Bem, muito sucintamente, muito rapidamente, esse é um esboço das 11 aulas que tivemos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham conseguido ler os textos. Desejo a todos bons estudos e uma excelente avaliação. Boa tarde a todos.